naturalmente lembra. Recebi um convite para ir morar na Inglaterra, para ter um desafio profissional, e acho que vocês perceberam que eu adoro desafio profissional. Então sempre busquei essas novas fronteiras. E ao chegar na Inglaterra, naquele momento, para mim foi um pouco chocante, porque chamou minha atenção a visão negativa que havia do Brasil naquele momento. E por trabalhar no mercado financeiro, interagir muito com investidores, confesso que fiquei moral baixa, né? Porque o Brasil era horrível, o Brasil não era organizado, o Brasil não tinha lei, o Brasil não tinha princípios. E durante um bom tempo eu comecei a acreditar naquilo. Lugar limpo, organizado, civilizado. E aquilo ali começou a mexer comigo. E realmente eu falei, caramba, o Brasil é muito ruim mesmo, né, gente? Horrível. E a vida foi se estabelecendo por lá. Tive uma outra filha mais nova que nasceu lá. Vida maravilhosa, e realmente não queria voltar. Não queria voltar para o Brasil, e acho que todo mundo aqui tem vários amigos, né? Conhece pessoas que foram fora do Brasil, não querem mais voltar ou estão pensando em mudar. E não por coincidência, essas pessoas que saem daqui são pessoas bem capacitadas, pessoas bem instruídas, pessoas com poder financeiro aquisitivo alto, ou seja, o núcleo nato da nossa sociedade, né? E durante aquele momento profissional, eu tocava uma empresa de operações globais de commodities, e essa empresa tinha operação em Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colômbia, África do Sul, Turquia não era, Quênia, Tanzânia, Singapura, Suíça, enfim, China. Comecei a transacionar com operações de commodity física e financeira pelo mundo inteiro. E aí passei a conhecer um pouco melhor esses outros países, né, ditos como emergentes. Realmente, aprendemos muito com os desenvolvidos, mas ao conhecer os países emergentes, eu falei, gente, o Brasil não é um lixo. O Brasil está longe de ser ruim. O Brasil tem vários atributos, tem riqueza, tem um posicionamento estratégico interessante, tem população consumista, é democrático, tem uma cultura única, maravilhosa. E aí eu comecei, ao mesmo tempo, resgatar essa autoestima de ser brasileiro, mas, por outro lado, começou a despertar uma revolta em mim. Eu literalmente comecei a ficar revoltado. Porque a gente cresceu ouvindo que o Brasil é o país do futuro e ele continua sendo o país do futuro. E parece que a gente anda para trás, né, muitas vezes.
Agradecemos a participação do coral Pequenas Vozes do Carmelo e convido ao palco agora o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Só testar aqui o som. Bom dia, prazer enorme estar aqui. Queria inicialmente agradecer aos funcionários do BNDES. Esse é o primeiro encontro que a gente faz aqui com todos juntos, mas será o primeiro de muitos, tenho certeza. É um privilégio enorme ter me juntado a vocês e nessas 2 semanas foram maravilhosas. Então, obrigado pela presença dos funcionários que vieram aqui nos prestigiar. Queria em seguida agradecer ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes por terem confiado em mim, por ter me dado a honra e o privilégio de conduzir essa maravilhosa instituição de desenvolvimento. Queria agradecer as demais autoridades aqui presentes. Queria agradecer minha torcida organizada que veio aqui, família e amigos. Sempre importante ter esse suporte. Queria fazer um agradecimento especial agora ao professor mais importante que eu tive na minha vida. Muitos de vocês tiveram aula com ele, mas eu tive o privilégio de ter muita aula particular, desde pequeno. Então, o professor Montesano, conhecido aqui na Eixo Financeiro Acadêmico. Levanta aí, pai. Queria pedir uma salva de palmas aqui ao professor Montesano. Eu queria fazer esse agradecimento especial ao meu pai, porque é super sincero, mas para mim é como se hoje eu estivesse continuando uma história que ele começou. Princípios, valores, visão de Brasil, conhecimento, não consegui absorver tudo, mas peguei um pouquinho, porque é um poço de conhecimento. Mas eu sinto como se fosse uma história que ele começou antes de eu nascer, e por acaso eu nasci em Brasília, quando ele trabalhava no governo. E em algum momento, não sei quando isso aconteceu, nem porquê, em que momento, mas é como se ele tivesse me passado o bastão e eu tivesse dado sequência a essa história que ele começou e espero que ele esteja orgulhoso por isso. E falando um pouco de vida, assim, esse lugar que eu estou aqui hoje, esse centro do Rio de Janeiro, é um lugar muito familiar para mim. Na verdade, isso aqui para mim hoje é como se fosse uma volta às origens, né? Uma volta ao começo, porque fui criado na Tijuca, estudei no Colégio Pedro II, Colégio São Bento, Instituto Militar de Engenharia na URCA, trabalhei no centro. Então, a minha vida inteira sempre permeou essa região aqui, esse Rio de Janeiro raiz, né, como a gente fala. E estar de volta aqui nessa posição, podendo ajudar o Brasil, podendo ajudar o Rio, é maravilhoso. Então, muito especial estar não só no BNDES, mas como estar aqui no centro do Rio de Janeiro, né? E essa volta pelo mundo, essa volta que a gente dá pela vida é muito interessante, porque a gente circula e volta e para no mesmo lugar. E eu queria contar um pouco a história do que me motivou a voltar para cá, porque o que me motivou foi justamente o fato de eu ter saído, né? Foi mais de 3 anos atrás, o Brasil estava sofrendo um processo de impeachment, todo mundo naturalmente lembra. Recebi um convite para ir morar na Inglaterra, para ter um desafio profissional, e acho que vocês perceberam que eu adoro desafio profissional. Então sempre busquei essas novas fronteiras. E ao chegar na Inglaterra, naquele momento, para mim foi um pouco chocante, porque chamou minha atenção a visão negativa que havia do Brasil naquele momento. E por trabalhar no mercado financeiro, interagir muito com investidores, confesso que fiquei moral baixa, né? Porque o Brasil era horrível, o Brasil não era organizado, o Brasil não tinha lei, o Brasil não tinha princípios. E durante um bom tempo eu comecei a acreditar naquilo. Lugar limpo, organizado, civilizado. E aquilo ali começou a mexer comigo. E realmente eu falei, caramba, o Brasil é muito ruim mesmo, né, gente? Horrível. E a vida foi se estabelecendo por lá. Tive uma outra filha mais nova que nasceu lá. Vida maravilhosa e realmente não queria voltar. Não queria voltar para o Brasil. E acho que todo mundo aqui tem vários amigos, né? Conhece pessoas que foram fora do Brasil, não querem mais voltar ou estão pensando em mudar. E não por coincidência, essas pessoas que saem daqui são pessoas bem capacitadas, pessoas bem instruídas, pessoas com poder financeiro aquisitivo alto, ou seja, o núcleo nato da nossa sociedade, né?
E durante aquele momento profissional, eu tocava uma empresa de operações globais de commodities, e essa empresa tinha operação em Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colômbia, África do Sul, Turquia não era, Quênia, Tanzânia, Singapura, Suíça, enfim, China. Comecei a transacionar com operações de commodity física e financeira pelo mundo inteiro. E aí passei a conhecer um pouco melhor esses outros países, né, ditos como emergentes. Realmente, aprendemos muito com os desenvolvidos, mas ao conhecer os países emergentes, eu falei, gente, o Brasil não é um lixo. O Brasil está longe de ser ruim. O Brasil tem vários atributos, tem riqueza, tem um posicionamento estratégico interessante, tem população consumista, é democrático, tem uma cultura única, maravilhosa. E aí eu comecei, ao mesmo tempo, resgatar essa autoestima de ser brasileiro, mas, por outro lado, começou a despertar uma revolta em mim. Eu literalmente comecei a ficar revoltado. Porque a gente cresceu ouvindo que o Brasil é o país do futuro e ele continua sendo o país do futuro. E parece que a gente anda para trás, né, muitas vezes. E essa revolta começou a me incomodar. Eu falei, gente, precisamos fazer alguma coisa. Se todo mundo que tem renda, todo mundo que tem educação, todo mundo que faz doutorado sai do Brasil, aí que a gente não conserta mais isso. Aí que acabou. Aí desiste. Aí quanto mais gente vai embora, menos chances de a gente voltar. Então eu decidi que em algum momento eu precisava voltar para cá, para fazer a minha parte, para deixar meu tijolo aqui nessa história. E eu não sei quando, não sei como, mas quando eu tive essa visão, esse desejo, eu sabia que a minha história ia passar aqui pelo BNDES. Na hora que eu falei, um dia eu volto para o Brasil e eu vou ajudar aquele país, pensei eu, como, onde, quando? BNDES. Apareceu na minha frente aquele nome. E eu falei, se tem algum lugar que eu possa ajudar esse Brasil, é naquele banco lá. Tanto é que eu, enfim, quase vim para cá há 6 meses atrás, mas o destino sempre fala mais forte que a gente, acabou acontecendo agora da forma que tinha que ser. E agora eu acho que eu estou entendendo, né, com mais clareza, por que o BNDES, né? Por que eu tive essa intuição lá atrás e agora eu estou vendo com detalhes e minúcias de que realmente a intuição estava certa. Era para ser aqui mesmo. Vou falar um pouco dessa conclusão ao longo da apresentação, que eu acho que vai ficar mais adequado. Mas tinha que ser. Tinha que ser. E hoje está começando esse dia. Bom, para explicar o porquê que o BNDES é tão importante para transformar o Brasil e para ter um Brasil no lugar, o BNDES tem que estar operante, tem que estar eficiente, tem que fazer a sua parte. É importante a gente contextualizar o cenário trágico que a gente se encontra hoje, né? A economia brasileira está em colapso. É uma das maiores crises que nós tivemos nas últimas décadas. Enfim, os diversos professores de economia aqui estão cansados de relatar isso, mas a nossa competitividade, a nossa produtividade, nosso crescimento de PIB é pífio. A gente tem 30 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. Não são 1 milhão, 2 milhões, 10. São 30, vou repetir gritando, 30 milhões de pessoas desempregadas sem emprego no Brasil. A gente tem que estar revoltado com isso. Tem que estar revoltado. A gente não pode se acostumar com o absurdo. Assim como a gente não pode se acostumar que pessoas vivam com esgoto, com cocô, com xixi na porta de casa. A gente tem que voltar a se revoltar. E hoje o cenário é revoltante. Hoje o cenário do nosso país é trágico. E a gente não pode errar. A gente não tem outra chance. O Estado cresceu demais. Política econômica, né? Princípios econômicos anteriores. Era de um Estado grande, de um Estado empresário, de um Estado endividado. E exageramos na dose. Então a função nossa hoje, o principal desafio da política econômica corrente é desfazer o estrago que foi feito nos últimos anos. É desalavancar o Estado, é reduzir a participação do Estado na economia, é tornar o Brasil mais produtivo,
nesse mundo moderno, sem barreiras de competição, se a gente não tiver produtividade, vamos ficar para trás. Então, isso aqui é o que o BNDES vai fazer. Começar falando da estratégia do banco, contando a história dessas últimas 2 semanas, que foram surpreendentemente enriquecedoras. Nos meus 2 primeiros dias de banco, nós fizemos, né, foram 25 horas de reuniões com todos os superintendentes, todos os chefes de departamentos. Naturalmente isso era importante para conhecer o banco, conhecer as pessoas, entender como elas pensavam, né, verem a minha figura, a gente começar a interagir como colaboradores profissionais. E eu fiz a seguinte pergunta para todos os membros de todas as reuniões: qual é o propósito do BNDES? Por que esse banco está aqui? E foi muito, muito curioso o resultado. Esse vídeo aqui, ele mostra exatamente quais foram as respostas unânimes. 90% das respostas do vídeo, das reuniões, foram esse vídeo aqui. E só para lembrar, esse vídeo aqui foi gravado há mais de 1 ano, então não tem nada ensaiado. Na verdade, eu nem conhecia o vídeo, ouvi, né, in loco as respostas, e essa semana, quando a gente estava preparando a apresentação, me mostraram esse vídeo aqui. Projetos maravilhosos a gente foi buscar para eficiência energética, e daí gerou a preocupação de se pensar não só na eficiência energética, mas na eficiência do uso de todos os materiais, especialmente a água. E se desenvolveu a ideia de que, olha, ao pensar em preservar o meio ambiente, você tem que pensar em maneiras sustentáveis e financeiramente econômicas e vantajosas de se proteger o meio ambiente. Isso está até hoje. O projeto ele foi um grande desafio que me deixou convicta de que a gente pode fazer muito, e que é muito importante o trabalho em equipe, que é muito importante a confiança, que é muito importante a colaboração, a responsabilidade. Eu fiquei muito orgulhosa das pessoas dessa casa. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil profundo, nas usinas de açúcar e álcool, o Brasil inteiro, e nos portos, né, e os aeroportos para poder fazer as viagens para um lado e para outro. Isso permite a gente ter uma visão do que é desenvolvimento econômico, um país mais justo, com mais oportunidades, não é? Com uma infraestrutura boa que permita ao empresariado, né, desenvolver os projetos. Então isso te dá uma relevância para o trabalho. Quando você apoia as empresas nascentes, acho que já, por si só você já está transformando a vida de vários empreendedores, né? Até então, as melhores cabeças, né, do Brasil acabavam indo para o exterior para tentar empreender. Mas a gente já espera que com esse fundo a gente consiga reter um pouco desses empreendedores no país e que a gente consiga desenvolver tecnologia brasileira. Quando você nem imagina, está fazendo parte de um time ali que começou pequeno e que vai elaborar um projeto, né, que tem a ver com política pública, com geração de conhecimento. E essa política vai dar origem, esse estudo vai dar origem a uma transformação enorme num setor e na vida de muitos brasileiros, né? O grande prazer de trabalhar no banco, eu acho que isso serve para todos os colegas que trabalham aqui, acho que é o sentimento de legado, né? Todo mundo que trabalha aqui no banco sabe que está contribuindo para algo que vai ficar por gerações, né? A gente sabe que a gente se envolve com iniciativas do banco que deixam o Brasil melhor do que a gente pegou, vamos dizer assim, do dia que a gente entrou aqui no banco. Além da minha vida, a capacidade, a possibilidade que eu tenho de eu interferir positivamente na vida de um conjunto de outras pessoas. Eu acho que esse é o bem maior que eu levo comigo, proporcionado pelo BNDES. Nós nos preocupamos, sim, com o resultado, até pela fonte de recursos que nós representamos. Mas a gente se preocupa muito mais com o brasileiro, com o país, uma noção de desenvolvimento sustentável, de longo prazo e perene, e que mantenha toda a dignidade e a cidadania de todos nós, todos os brasileiros.
Eu achei sensacional essa moça chorando no final do vídeo, eu quase chorando, porque acho que esse é o sentimento que a gente tem que ter mesmo, né? Um pouco de indignação e paixão. Eu acho que ela ilustrou muito bem. Mas esse vídeo, ele mostra para vocês exatamente a resposta que nós tivemos das 110 pessoas, 120 pessoas dessas reuniões. Tá? E por que eu fiz essa pergunta? Qual foi o objetivo por trás de fazer essa enquete? Eram dois objetivos, né? Primeiro, para entender se aquela estratégia que a gente estava pensando para o banco, ele ia se encaixar no propósito, né, que a instituição via para si, qual que seria a adesão. E como vocês vão ver, foi quase que total. E segundo, para tentar medir qual seria o nível de dificuldade da gestão de recursos humanos que a gente teria na empresa. Porque quando você começa a fazer um planejamento de gestão, na atualidade, a primeira pergunta que se vem, o primeiro box, né, para se preencher, qual o propósito da sua empresa, né? Aquela antiga visão da missão, hoje em dia está sendo alterado pelo que chama-se de propósito. E vindo da iniciativa privada, é muito curioso, porque toda empresa privada, todo banco privado, ele tenta, de alguma forma, pegar aquela missão, né, que por trás dela é o lucro, de alguma forma, né, remunerar o capital dos acionistas, e embutir ali dentro algum propósito de transformar a vida das pessoas, melhorar nossa sociedade, integrar mais as famílias. Então, todo mundo no mercado privado hoje busca, em algumas vezes até de forma artificial, esse gancho motivacional, porque aquela motivação do lucro, do dinheiro, ela está morrendo no capitalismo moderno, ela tá ficando para trás. E para mim, que passei a vida inteira, né, diria do outro lado do muro, quando piso aqui dentro do BNDES, dessa instituição de desenvolvimento, é maravilhoso. É impressionante porque a fundação do banco, a criação do banco, traz quase que no estatuto social do banco isso aqui. Então, a brincadeira que eu tenho feito desde então é que o trabalho de gestão, né, de recurso humano desse lugar aqui, dessa empresa, ele já está metade resolvido. Porque uma vez que as pessoas sabem para onde vir, e foi impressionante como eles foram uníssonos na direção, vocês, né? Sabem para onde ir. E mais que isso, esse propósito é o propósito mais nobre que acho que uma pessoa pode ter na sua vida, trabalhar pelo seu país, trabalhar pelo seu povo. A brincadeira que eu faço, gente, a outra metade é fácil, né? Porque a nossa base já é muito sólida. Então eu fiquei até muito surpreendido com esse resultado e me deu um grande otimismo. Tanto por essa, vamos dizer assim, simplicidade, não me entendo errado, mas por essa capacidade de entregar o que a gente está querendo, quanto pela adesão da nossa estratégia de desenvolvimento de Brasil, né? Nesse momento de economia moderna, o que mais se fala é em capitalismo consciente, é impacto social. E acho que o BNDES, com a capacidade que esse banco tem de se reinventar, se você for ver ao longo dos 67 anos quantos ciclos o banco foi passando, e ele foi se adaptando ao cenário econômico e se remodelando, quando você soma essa capacidade, eu vou chamar de adaptabilidade histórica do banco, a essa missão de propósito, a gente vai transformar o Brasil. Esse banco aqui vai transformar o Brasil. Tenho certeza disso. E é por isso que eu fui juntar aqui esse banco, para a gente poder fazer isso acontecer. Tá? Vou mostrar agora com um pouco mais de detalhe técnico como isso vai ser feito. Menos banco, mais desenvolvimento. Foi até um dos funcionários do banco aqui, que eu não vou citar o nome, que deu essa ideia. Que deu esse jargão, na verdade, que foi o fruto das reuniões. E um conceito muito presente nesse capitalismo moderno é a questão de sustentabilidade. Hoje o lucro não é mais o primeiro item de prioridade das empresas, é o terceiro, quarto, quinto. Novamente, a primeira prioridade é o impacto. E acho que o BNDES, nos últimos anos, pelo desafio de alocar bilhões de recursos, né, em capital, que essa era a missão que foi dada ao banco, ele tornou-se muito banco. Então o banco hoje é medido basicamente, ele se mede na sua produtividade, seu sucesso pelo crédito, empréstimo, desembolso. Então a gente vai continuar fazendo isso, isso vai ser uma atividade ainda importante do banco,
mas ele vai ser um pouquinho menos isso e focar mais um pouco no desenvolvimento. E por essa mesma razão da dificuldade de alocar recursos, e não é fácil você alocar 1 trilhão, 600 bilhões de reais, não é fácil, o banco acabou competindo e entrando em áreas que a economia privada consegue irrigar. Isso para a nossa sociedade é ineficiente. O banco não precisa e não deve competir com o privado. Onde o privado já provém o serviço, ele vai fazer de forma mais eficiente. Vamos guardar o recurso do Estado, o dinheiro do Estado, para irrigar onde não está sendo feito. Então essas duas filosofias eles são pilares importantes desse novo reposicionamento do banco. E o que a gente quer ser? O que a gente vai ser nesse desenvolvimento? A gente quer ser um banco de serviços. A gente quer prestar serviço para o Estado brasileiro. Como eu falei aqui no começo, o Estado quebrou. O Estado brasileiro não tem dinheiro para pagar a luz. Não consegue ter tempo e foco para melhorar a segurança da população. Nosso sistema de saúde é caótico. E ao mesmo tempo o Estado está ali, gastando dinheiro em atividades empresariais, está com excesso de patrimônio que não consegue trabalhar. Então, usando a nossa tecnologia, usando o nosso patriotismo, a gente vai prestar serviço para esse tão cambali do Estado. A gente vai assessorar o Estado em privatizações, em concessões, em reestruturação financeira. Na parte de crédito, de novo, continuaremos fazendo crédito, mas principalmente para onde a gente não tem capital privado. Saneamento, infraestrutura, soluções privadas para problemas públicos, financiar a fábrica de projetos. E por que o BNDES é único para fazer isso? Por que só a gente tem escala, tem capacidade para executar essa missão tão grande nesse país de 200 milhões de pessoas? Primeiro porque o banco ele conhece o Estado como poucos. Ele conhece o Estado às vezes melhor do que o próprio Estado. O conhecimento de Brasil que eu encontro aqui dentro me impressiona. Cada conversa que a gente faz, você vai puxando um fio sobre Brasil ou qualquer setor, é um poço de conhecimento. Isso aqui é difícil replicar. Eu diria até que é irreplicável hoje. A nossa marca, essa história de 67 anos de banco, como formador de política pública, como peça importante em várias mudanças de rumo da nossa economia, do nosso país, trouxe ao banco essa capacidade de funcionar como um hub, um centro de think tank, um centro de debates, um centro de formação de políticas públicas. Então as coisas orbitam aqui em torno do banco e essa capacidade de atrair pessoas, de atrair cérebros, de atrair ideias, é um ativo intangível que só esse banco tem. O banco é perene. Os funcionários do banco são funcionários de carreira. Quando você interage com o Estado, você não pode pensar no teu lucro do final do ano, do teu bônus. Você tem que pensar qual é o impacto para o povo daqui a 10 anos. Essa decisão que eu estou tomando hoje, daqui a 20 anos, quando lá a linha de trem estiver ficando pronta, o que vai acontecer com o meio ambiente? Você tem um corpo de pessoas que vai estar daqui a 20 anos, se não eles, né, como a história do meu pai, alguém que sente que pegou o bastão da gente, absorveu aquilo ali, tenho certeza que vai ter a maior nível de preocupação e cuidado de tratar bem essas decisões. Só esse banco tem isso. Ninguém no Brasil ou no mundo pode se replicar a gente. Facilidade de contratação com o setor público. Na hora que você tem uma instituição privada interagindo com o setor público, você naturalmente tem questões de governança, tem questões de processuais a serem consideradas, existe assimetria de informação e de conhecimento, e a gente tem essa facilidade. Nós somos um ente público. E a gente não está focado no lucro. Novamente, é a sustentabilidade. Vamos cobrar pelos nossos serviços? Vamos. Temos que cobrar pelos nossos serviços? Temos, porque o banco tem que ser sustentável. Agora, a gente vai cobrar o necessário para cobrir o nosso custo. Mesmo tendo a oportunidade de fazer um ganho a mais em alguma operação, a gente não vai usar isso. Então, a gente traz a segurança para o nosso cliente Estado, que essa relação será uma relação balanceada. Que a gente vai trabalhar no propósito, que a gente tem conhecimento, que ele pode contratar com a gente e que a gente está aqui só focado no bem do Brasil. Então, isso aqui é um mar de oportunidades para a gente. O Estado brasileiro tem trilhões de ativos a serem reestruturados, tem milhões de concessões a serem vendidas, tem diversas empresas a serem privatizadas. E ninguém está mais bem posicionado ou tem capacidade de executar essa missão além da gente. Espera aí.
Vou colocar agora, de forma um pouco mais, né, concreta e objetiva, as 5 metas que foram alinhadas com o Ministério da Economia para esse fechamento de ano. É um prazo curto, né? São 6 meses, mas vejam isso como uma transição. São as metas que a gente precisa fazer esse ano para chegar em 2020 sendo esse novo banco, sendo essa nova instituição já reposicionada. Tá? Isso aqui está alinhado com o ministro. Não são fáceis, têm seus desafios, mas são totalmente atingíveis. E sempre que cada um de vocês for envolvido em algum tema que trate dessas 5, pediria dar prioridade, que para a gente é importante nessa passagem para cruzar essa ponte. Primeira delas, explicar a caixa preta para a população brasileira. O banco está sendo atacado. A imagem do banco está extremamente questionada. Hoje questionam a credibilidade do banco, questionam a transparência, questionam o patriotismo, questionam a capacidade do banco de prover informações. Eu diria que isso aqui não é nem a meta 1, é a meta 0. A gente precisa virar essa página. Então, dar todas as informações necessárias, explicar tudo o que tiver que explicar, abrir toda a informação que o cidadão brasileiro quiser ver, sem entrar no mérito, se já foi disposta ou não foi disposta, a gente vai fazer. A gente vai virar essa página. Porque se a gente não conseguir virar essa página, isso aqui vai ficar uma nuvem cinza em cima do banco, como está sendo há anos, e o banco aos pouquinhos vai deteriorando sua imagem, deteriorando sua credibilidade, as pessoas não vão querer se aproximar da gente. Então esse aqui é o marco 0 da nossa estratégia. A gente precisa virar isso aqui, recuperar nossa credibilidade, mostrar para o povo brasileiro que nós somos sim patriotas, que nós somos sim transparentes, e montar o banco de serviço. Segunda meta, acelerar a venda de participações da BPAR, da Bendespar. Né? O banco hoje tem cerca de 110 bilhões de reais em ações da BPAR. Tá? E essas ações são ações que a gente chama de maduras, são empresas grandes. Né? A gente não tem uma meta de vender tantos bilhões esse ano, tantos bilhões ano que vem, até porque as condições de mercado a gente não controla. Agora, uma coisa é certa. Você negociar ação especulativamente em bolsa de valores gera sim um ganho financeiro. Quando a ação da Suzano sobe, legal, o banco gerou um lucro. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual o lucro disso para a sociedade? Qual o valor que a gente criou para o cidadão brasileiro a ação da Suzano subir? Nenhum. A gente teve um lucro especulativo, assim como qualquer investidor privado pode fazer. A gente tem que pegar esse dinheiro aqui e passar para cá. A gente tem 16 bilhões de reais de saneamento, enquanto a gente tem 53 bilhões de reais de ação de Petrobras. Tinha que ser ao contrário, tinha que ter 160 bilhões de saneamento e 1 bilhão de Petrobras. Então, quando a gente fala de vender a BPAR, tem nada contra o negócio é bacana, o negócio é lucrativo, interessante. Mas a gente, como Banco de Desenvolvimento, Banco Brasileiro, tem que ter o lucro financeiro, mais o lucro social, mais o impacto na sociedade. E as empresas maduras já fizeram essa função. Então hoje não é uma alocação inteligente de recurso para o cidadão brasileiro estar especulando em ações de bolsa de valores. Terceira meta. Continuar a devolução de recursos do BNDES ao Tesouro Nacional. E também só contextualizando aqui um pouco de ordem de grandeza, tá? Hoje, o Tesouro Nacional, né, o cidadão brasileiro, tem 330 bilhões de reais aplicado no BNDES. Tá? Isso aqui é quase, ajuda aí, professor Montezano, 7% da dívida líquida pública federal. Então, é um número substancial. Se você somar quanto o cidadão brasileiro tem investido em valor de mercado ou patrimonial se a empresa for fechada, Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, Eletrobras, todas as demais estatais federais, todo mundo, esse valor é 260. Então, o dia que a gente terminar de devolver esses recursos ao Tesouro, que é a linha de cima, o patrimônio do banco ainda vai ser 90 bilhões de reais. Ainda assim, o banco será, mesmo depois de devolver o recurso, o principal investimento do governo federal em qualquer empresa no Brasil. Então, assim, é importante a gente entender a ordem de grandeza de que o governo está quebrado, está sem dinheiro, que esse dinheiro faz falta para o cidadão, e mesmo depois disso acontecer, nós somos a maior estatal federal do Brasil de longe. Então, tudo normal, é só um ajuste financeiro, não tem nada fora da curva aqui, não quer dizer que o banco vai fechar, pelo contrário, é só um ajuste de capital
para a gente poder ser aquele banco, menos banco, mais desenvolvimento. Então, vamos concluir a devolução dos 126 bilhões de reais ainda esse ano. E isso aqui é uma estratégia que já está acontecendo há anos, a gente está só continuando ela. A gente vai, até o final do ano, como quarta meta, montar um plano trianual, onde a gente vai ter um orçamento claro, receita, despesa, remodelar nossa estrutura de capital, repensar nossa estrutura de capital, e ter metas objetivas, metas operacionais de entrega até o final do mandato, em concessão, privatização, desinvestimento, todo esse nosso portfólio de serviços. E por que esse planejamento é importante? A gente desembolsava 3% de crédito do PIB em 2011. Agora é 1%. Só que esse 1% ainda são 70 bilhões de reais por ano. De novo, é muito dinheiro. Então, dado esse ciclo do banco histórico, é importante, é fundamental que o banco pare, se planeje, se repense, se avalie, para começar um novo ciclo. Então, é só uma revisão histórica de ciclo também, que a gente precisa fazer e vamos fazer até o final do ano. E por fim, melhorar a prestação de serviço ao Estado brasileiro. E a gente botou essa foto aqui do coral que fez a abertura, para a gente lembrar de por que é importante essa meta. Isso aqui não é uma meta quantitativa, é difícil até o final do ano a gente dizer se vai vender empresa A, vender empresa B, porque é muito pouco tempo. Mas a gente quer, até dezembro, que os nossos clientes, ministro Tarcísio, ministro Onyx, secretário especial Salim, governadores, prefeitos, nosso cliente Estado, eles olhem para o BNDES e falam: caramba, esse cara é transparente, esse banco me ajuda, esse é um banco do desenvolvimento, esse é um banco patriota. Então a gente quer até o final do ano reconquistar essa imagem, reposicionar o banco para nos próximos pegar valor e reestruturação do Estado, e sempre lembrando que os clientes nossos finais são isso aqui, ó. Esses são nossos clientes finais. Então até o final do ano a gente quer dizer para eles que a gente é menos banco e mais desenvolvimento. Obrigado. Fico aqui. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a solenidade. Informamos que o presidente Gustavo Montezano receberá os cumprimentos no palco e solicitamos a gentileza de utilizar a escada à sua direita para a formação da fila. Tenham todos um bom dia. Posso tirar isso aqui?